Esse Trago Verdade de hoje, vocês viram a seriedade, como foi diferente, né? Já comecei com um negócio um pouco, a voz mais impostada, porque nós vamos falar hoje de uma coisa muito séria, importante muito, inclusive, na minha vida, né? Porque trago verdades, essa é a minha vida. Eu já fui chamada de várias coisas, de X9, de 71, de várias coisas. Na verdade, eu considero a polícia e o policial em si das profissões mais importantes que nós temos. Uma importância que a gente brinca, eu já ouvi tantas vezes falando sobre isso. Me dê seu telefone aí, eu espero não precisar. E é verdade, né? Mas todo mundo quer o telefone da polícia, o telefone, a amizade. E esses polícias, eles têm um coração enorme. Eles são pessoas e eles cuidam da gente. Então, meu máximo respeito absoluto pela pessoa que está aqui, com um currículo que eu fiz questão de deixar salvo aqui, porque eu vou querer ler esse currículo para vocês depois que Paula contar para vocês quem é que está com a gente. Eu acho que quando a gente começou com a ideia do podcast, a gente quis trazer assuntos variados e assuntos importantes que fizessem a gente pensar, refletir, mas principalmente agir, mudar, enxergar com outros olhos. E hoje eu acho que é um dos assuntos mais importantes que a gente está trazendo, que é sobre segurança. E a gente está trazendo hoje um convidado que é assim... Eu não tenho nem palavras para falar. É uma assim, referência, sabe? É uma referência, é um cara muito respeitado. Piton. Obrigado. Douglas Piton é um dos homens mais preparados da polícia. Hoje ele é coordenador de operações da CORE, Polícia Civil da Bahia, e eu falo isso de boca cheia, porque é, para mim, uma grande representação. Quando meu cunhado, Ricardo Galas, e meu marido disseram, é ele, eu não hesitei por saber que vocês também conhecem ele e sabem a diferença que ele faz na vida das pessoas e o quanto você, polícia, que está aí do outro lado também assistindo, tem como exemplo, segue, ensina, ajuda, cuida. E é isso aí. Piton, seja muito bem-vindo ao Trago Verdades. Prazer enorme. Obrigado, o prazer é meu de poder estar aqui. Primeiro, ter sido indicado por Dr. Arthur, né? A quem aqui eu faço uma reverência, porque, de fato, para mim, desde o momento em que eu iniciei minhas atividades policiais, sempre foi um norte, sempre foi um farol, pela postura, pelo policial que é. Então, ter sido indicado por ele, para mim, já é uma satisfação, né? Ricardo é meu colega de labuta, estamos na mesma unidade, nas trincheiras, nessa guerra do bem contra o mal. E aqui eu espero, nesse curto espaço de tempo, poder falar o máximo que a gente puder falar desse assunto, como você trouxe, que é de extrema relevância para todo mundo, né? A gente vai falar de segurança, mas vai falar de pessoas que fazem a segurança que são entes da sociedade, né? Eu não deixo de ter família porque eu sou policial. Exatamente. Eu não deixo de também sofrer as intempéries que circundam a sociedade porque eu sou policial. Sim. Minha família está no shopping nesse momento, talvez. Então, falar de segurança é realmente muito importante e a gente precisa dar uma perspectiva diferente a esse assunto, né? E falar e valorizar com certeza. Quem faz isso pela gente, né? Então, assim, é importantíssimo a gente ver um outro lado, né? A gente ver e conhecer que tem esse outro lado sensível. Isso é tem a família. Uma situação, assim, você sabe você, demais, né? Que eu vivo diariamente e quando eu comecei a namorar com o Arthur, nós já estamos juntos há 28 anos. Quando eu comecei a namorar com o Arthur, eu disse, minha Nossa Senhora, delegado de polícia, onde é que eu estou com a cabeça? Nunca imaginei na minha vida que ia ter uma relação com uma pessoa. Minha sorte é que meu pai sempre gostou de arma, de segurança. Meu pai sempre foi uma pessoa muito correta nesse sentido, assim, de que todos nós precisamos nos cuidar. Então, eu fui administrando isso com mais facilidade. Mas a gente vê o marido da gente sair de casa para fazer a segurança pública. Às vezes eu me emociono. Hoje está puxado, viu? Mas isso não é mimimi, não. É porque eu até já passei um pouco dessa fase, desse medo grande. Mas, gente, a gente não sabe o que vai acontecer. E a gente sabe que ele saiu de casa para cuidar de você.
a gente sabe é que ele saiu de casa para pegar aquele cara que não tem nada a perder. Sabe que saiu de casa para recuperar o que você perdeu. E se ele perder a única coisa que ele tem, que é a vida, a gente está perdido, né? Porque eu admiro vocês, eu acredito no trabalho que vocês fazem, eu apoio demais o que vocês fazem. Estou aqui, tem um delegado amigo, eu não vou dizer para você não se queimar, viu? Mas tem um delegado amigo nosso que diz assim: Mônica, você devia fazer curso para mulher de polícia. Porque eu estou para ver uma pessoa que incentiva, que está ali, parece que não está acontecendo nada, mas eu tenho que dar segurança a meus filhos, né? Eu tenho que dizer a eles que o trabalho vale a pena, que o trabalho tem que ser feito, que alguém tem que ser feito. O bombeiro também tem que fazer o trabalho dele, né? Então, eu sempre fui incentivadora desse trabalho, conheço muitos polícias, gosto do ambiente, gosto de saber o que vocês fazem, sei o quanto é árduo o trabalho. E eu, como eu falei aqui, eu preciso ler seu currículo, porque foi uma coisa que, na hora que eu peguei o questionário, a gente manda, né? Um questionáriozinho para as pessoas responderem e a gente ficar assim, e aí eu peço assim, um breve... 6 linhas. Hein? 6 linhas, né? Eu peço assim, Dá um breve não. currículo No em caso dele, 6 não dá, não. linhas. Aí ele cortou o negócio com 25 linhas, mas deu tudo certo, né? Então, Douglas Piton, 42 anos, Caveira, 35, do CORE, Polícia Civil da Bahia. Atualmente, coordenador de operações da CORE. Formação acadêmica, Direito. Pós em Inteligência Estratégica. Pós em Segurança Pública. Alguns cursos de operações especiais no Brasil, com destaque do curso de Operações Táticas Especiais, COI, curso de explosivista, curso de atirador de precisão, curso de montanha, curso de atirador designado, curso de Caatinga, cursos internacionais, Estados Unidos, Texas, SWAT, Israel, contra-terrorismo, Espanha, proteção de autoridades, França, contra-terrorismo. Tá bom para vocês? Você e uma palavra. Sabe qual foi a dele? Antifragilidade. Obrigada, né? Obrigada, Piton, que você é assim. Seja muito bem-vindo a gente. E me diga aí da sua família um pouquinho, para depois a gente falar desse currículo espetacular. Primeiro, Mônica, eu queria falar uma coisa, é o seguinte, eu sou parte de um todo, né? Sim. Eu não faço nada sozinho. Então, eu sou membro de uma equipe e eu tenho, graças a Deus, a oportunidade de trabalhar com homens excepcionais ao meu lado. E é isso que faz a diferença. A gente busca excelência e eficácia na nossa atividade, mas somos uma coletividade, somos nós policiais. Então, é difícil individualizar, né, condutas, porque somos coletivo, né? Somos uma força... Coletivos, preparados, isso, unidos. contra o mal, né? Isso. Com o seu propósito. Né? Isso. Aí, respondendo a sua pergunta sobre a família. Sim. Eu sou filho de policial. Sim. Meu pai também é delegado de polícia. Então, eu vivi na porta de delegacia. Eu ingressei nessa atividade muito novo, naquela fase, saindo da juventude, entrando na fase adulta, no Exército Brasileiro. Isso, né? você fez exército. Eu fui oficial temporário durante 8 anos. Saí do Exército, fui policial militar do Estado do Rio de Janeiro. Trabalhei... Por que policial militar no Rio de Janeiro? Porque eu queria conhecer a guerra. Eu acho que eu treinei muito no Exército, mas eu não vi a guerra como eu gostaria de ver, conhecer realmente essa luta do bem contra o mal. Lá, você viu o que você queria? Você achou o que você queria? Achei, porque lá eu participei, como eu ingressei no ano de 2000, meu concurso é de 2009, eu participei de todos os processos de pacificação dos morros carioca. Todo. Rocinha, Vidigal, Chacara do Céu, Barreira do Vasco, Arará, Manguinhos, Jacaré, Complexo do Caju. Na implementação das UPPs. Então, como eu era membro do batalhão de choque e era componente do Comando de Operações Especiais, a gente fazia intervenção nessas áreas conflagradas para pacificar relativamente esses ambientes, para permitir o acesso das unidades de polícia pacificadora. Então, eu vivi o que eu queria viver nessa guerra, que é uma guerra dura, como você disse, né? O inimigo é cruel, ele existe e ele não tem piedade, né? Quando a gente sai de casa, a gente sai realmente sem saber se a gente vai voltar. E fica já a resposta em relação à família. E
e como deixar a família em casa, sabendo que a gente vai para esse fronte. É complexo, você tem que preparar, né? Porque o policial, ele não consegue sobreviver só. O policial é a sua família. O porto seguro do policial é a esposa, são os filhos, são os amigos. É naquele momento que você vai entrar no refrigério, como a gente chama, né? E vai entrar na parte de tranquilidade. Mas as pessoas se preocupam, né? Os filhos, principalmente quando estão mais novos, e hoje com essa guerra informacional, as informações elas são processadas O muito acesso é rápido. muito fácil também, né? Então você tem que preparar a família, primeiro para entender essa atividade policial, que eu não considero isso como um serviço, eu considero de fato como um sacerdócio. É um propósito de vida, aquele propósito que você se doa pelo processo realmente de servir, de proteger, né? A gente não está, nós policiais de verdade, não estão por nada que não seja de fato o sacerdócio. Sim. Né? E preparar a família é fundamental nisso. Né? Seus filhos têm que idade? Minha filha tem 13 e meu filho tem 12. Sabem Então, tudo. Sabem tudo. É. Muito mais do que a gente sabia naquela época. Isso, muito É que eu falo, mais. acesso à informação muito rápido. Sabe tudo. A Chega gente- às vezes para eles de forma que você nem sabe que ele já sabia. Exatamente. Tem um fato bem emblemático que é recente, né? Nesse dia eu costumo dizer que o céu ruiu e desabou sobre nós no dia 15 de setembro, durante uma madrugada escura, em que possivelmente a grande maioria dos senhores estavam dormindo. Naquele exato momento existiam pessoas que estavam dando tudo em prol da sociedade. Naquele dia a gente perdeu um grande policial, Lucas Caribé, policial federal. Um dos nossos tomou um tiro de fuzil no olho, ficou cego, é irreversível. E ainda naquele fronte, durante a madrugada, meu celular não parava de tocar e as mensagens, eu não parava de receber mensagem. Para você ter ideia, meu WhatsApp, ele meio que deu um bug. Porque a família já estava sabendo, porque os meios de comunicação já estavam noticiando. Você, muitas vezes, não tem tempo de parar para avisar nada. Então, a informação que chegava era que tinha um policial morto, 2 policiais baleados, e a sua família sabendo que você está ali. Então, administrar isso, esse caos, ele é complexo, né? Então, realmente, você tem que ter uma estrutura sólida, pessoas preparadas, inclusive para o pior momento. Sim. Isso. Inclusive para o momento em que talvez você não volte. E é difícil a gente ouvir isso, né? É difícil a gente conversar isso com os nossos filhos, principalmente quando os filhos são pequenos, mas é inevitável. Ou a gente vai criar os nossos filhos como leão, ou a gente vai criar nossos filhos como ovelha. Eu tomei uma decisão de criar meus filhos como leão. Então, meu filho, ele nunca vai ser nesse ambiente social que a gente vê que é muito permissivo, muito promíscuo hoje, ele vai ser uma ovelha, né? Meu filho está no Marista, trocou de escola agora, está no Sartre. O Marista não vai gostar de ouvir isso, não. Eu fui aluno Marista, minha mãe foi aluna Marista, eu fui aluno Marista, meus filhos foram. Mas uma certa feita eu fui chamado do Marista porque meu filho, pequeno, ele tinha 10 anos, ele estava utilizando o torniquete nos colegas. O torniquete, ele é extremamente importante para você cessar um sangramento massivo, por disparo de arma de fogo, por material perfuricortante. E existe um processo de autoaplicação. E pode acontecer com qualquer pessoa. Sim. Nos Estados Unidos, por exemplo, existem algumas galerias, como aqui a gente tem extintor de incêndio. Sim. Nos Estados Unidos existem kits com torniquete espalhados no shopping, por exemplo. Mesmo. Faz o quê, né? Então, meu filho estava... Eu sempre ensinei ele a aplicar nele, aplicar na irmã. Ele estava levando para aplicar nos colegas. Aí os colegas chegavam em casa, todo mundo machucado. O braço roxo, a perna roxa. Porque a aplicação é alto e apertado. Imagine. Aí a escola me chamou, fez, rapaz, ele está trazendo materiais de guerra. Eu falei, rapaz, vocês tinham que agradecer, porque se tiver um evento que Ele tá precisa, preparado. vocês chamam o João, bater na porta lá e chama o João, que o João vai preparar. Claro. Então, acho que a gente preparar a cabeça das pessoas que estão ao nosso redor para esse momento, ele é importante. Então, tem uma coisa que me irrita profundamente da sociedade, desculpe, mas eu vou falar verdades. Vocês saem, e eu digo vocês porque a polícia toda, todo mundo que tem
um sacerdócio que faz segurança pública, sem olhar se você é branco, preto, que partido, que gênero, que nada. Faz segurança pública. Então, quem for que estiver passando um problema, a polícia vai chegar para resolver. Tentar, né, resolver. E a gente vê a sociedade defendendo, a sociedade, esses policiais foram muito violentos, são muito... tem um termo que Arthur fala que eu só faço me arrepiar. Truculentos. E eu, sem avaliar, isso já aconteceu conosco, nós estávamos no Porto da Barra, um cara passou, arrancou de 2 velhinhos uma corrente, saiu correndo e entrou numa rua na contramão, né? Então, a gente estava no carro, Arthur, obviamente, que fez a volta, nunca viu o velhinho na vida, mas aí o X9 estava dentro do carro, já pronta para... E aí ele saiu, o cara foi pego na esquina, Arthur jogou o carro na contramão, ligou a sirene, pegou o cara... As pessoas passando, que absurdo! Larga ele! Porque... Rapaz, eu não contei 2 tempos. Baixei o vidro. Larga ele, o quê? Você tem o quê aí na sua mão? Dê pro cara, que ele estava ali. A mulher ficou olhando, não entendia de onde saía aquela louca de dentro do carro, gritando, mas aquilo me impressionou tanto que aquela pessoa estava defendendo, não sabia o quê, que Arthur apenas jogou ele no chão, era para jogar mesmo, botou os braços, era a única forma que ele tinha, e estava levando ele para a delegacia, que era ali perto da 14ª, que ainda era ali. Então, o que é que eu estou dizendo isso? Porque isso é um exemplo piquititico de que as pessoas, às vezes, se manifestam contra a polícia. Por que você acha que isso acontece? Possivelmente porque esses ignóbeis desconhecem... Viu? Eles desconhecem quais são as fricções da guerra. Existe um livro de Clausewitz, da guerra, que fala sobre as fricções da guerra. Aquilo que é imponderável, aquilo que você não consegue prever, é imprevisível. Perfeito. E a criminalidade, ela age justamente nessa imprevisibilidade. Claro. Ela age com crueldade, ela busca alvos mais fáceis e ela vai com extrema crueldade para cumprir o seu propósito, de fazer o mal, independente de para quem seja. Sim. Então, possivelmente, essas pessoas elas nunca viveram isso ou tentam se cegar frente a essa realidade que existe. Qual é a dica que a gente dá para essas pessoas? Elas têm que procurar se informar sobre o papel da polícia? Será que elas não sabem? Elas têm que... Eu não sei nem se existe uma dica para uma que pessoa dessa. Assim, a gente difícil pede porque... para fazer. O que é que eu... Paulo, a gente precisa dizer de alguma forma às pessoas que respeite o trabalho da outra, sabe assim? A polícia está aqui fazendo o trabalho. Por que que a sociedade vai contra a polícia? Eu vejo que talvez esse momento aqui seja um momento muito positivo para dar uma perspectiva diferente da polícia. Sim, isso. Porque a gente, a gente tem tido um espaço hoje diferente do que se tinha. Há um tempo atrás, talvez na década de 90, a gente tinha só uma informação. E aquela informação que chegava, ela era a verdadeira. Sim. Hoje, nesses momentos aqui, a gente consegue mostrar um outro lado. Sim. Um lado que muitas vezes não é dito, talvez porque não dê audiência. A gente falar que o policial, ele é, de fato, um herói anônimo da sociedade, né? Sim. Então, eu acho que esses momentos vão fortalecer. Porque eu já vejo nas minhas redes sociais muitos jovens que falam, pô, agora eu acredito, hoje eu vejo um lado diferente, né? A gente talvez tenha demorado de entrar nessa guerra informacional. Eu acho que vocês talvez tenham demorado de falar. Né? De falar. Porque as pessoas falavam a possibilidade por de vocês. botar a cara. As pessoas falavam por eles, né? Então, assim, o jornalista disse isso, assim. Exatamente. O apresentador disse aquilo ali, mas não foi a polícia que disse, foram os outros profissionais que disseram de acordo com o que eles viram, pensam, ou não viram, ou mandaram ele dizer, ou enfim... Mas agora eu acho que vocês estão conseguindo falar e esse foi um dos motivos que a gente quis muito que você tivesse, importante para a gente ajudar vocês a entenderem que nós temos que ficar do lado da polícia. Porque tem maus policiais.
Eu concordo. Gente, Tem mais policiais, mal dentista, mal advogado, mal tudo. mal tudo. Mal padre. Mal humanidade, entendeu? Então, a gente olha para isso e diz, o que é que a gente vai fazer? Então, porque tem maus policiais, você vai tratar todos os policiais ruins? Não. Você não faz a mesma coisa com advogado, nem com dentista, nem com cozinheira, né? Nem com arrumadeira, nem com pintor. Eu acho que na hora que tem que parar para pensar, a gente tem que pensar no que o policial está fazendo pela gente. E aí sim valorizar isso. Não é... Isso. Tem que valorizar. O cara está indo ali, está dando a vida dele por gente que ele nem conhece. Uhum. Ele está indo para né, tipo, matar... Ah, não, porque tem que abordar a pessoa antes. Gente, você vai entrar num eu sou leiga do assunto, imagine. Você vai entrar agora... Querido, mostra o seu documento aqui para mim. Não existe isso. Não existe chegar bonitinho, falando gentil, no meio de uma guerra. Eu costumo dizer o seguinte, que a gente não dá visibilidade ao que a polícia faz de bom. Os fatos negativos, eles são explorados. Em tudo. E são negativos porque houve uma morte. Não, mas assim... Né? Não necessariamente são negativos. Né? Mas o que eu digo, como você falou, né? Existem maus policiais. Uhum. Esse camarada é explorado. Sim. E é explorado e as pessoas imaginam que todos são iguais. Exatamente. Quando, na verdade, aquilo ali é uma exceção, não é a regra. E a regra... todo mundo sabe. Mas é a regra é diferente. Que a gente já falou no podcast. Tudo que é ruim, tudo que é lado negativo é muito mais valorizado na mídia do que um lado positivo, gente. Isso que ela está falando é quando a gente estava discutindo sobre a possibilidade de fazer um podcast, nós duas e tal, vamos falar sobre o quê? Nós vamos falar sobre o que a gente acha, as verdades, trazer coisas, ajudar as pessoas, a gente vai trazer assuntos que são importantes para a sociedade, debater aquilo de uma forma leve, tranquila e tal, nós temos uma reputação boa, vamos fazer isso. Aí Arthur sabe, né, que ele faz o advogado do diabo. Aí olha para mim e diz assim, isso não vai dar. Por que não vai dar, Arthur? Porque as pessoas querem que vocês falem confusão, que vocês façam... Infelizmente. Aí eu disse a ele, eu não acredito que tenha que ser assim. Portanto, nós vamos ser pioneiras, não acredito que sejamos pioneiras, mas que nós vamos tentar dizer a você que interessa a gente trazer Piton, trazer todo mundo que a gente já trouxe aqui, que vamos trazer muito mais, para que você possa ouvir, para que você possa refletir, trazer para dentro da sua casa, não apenas coisa mais ou menos, gente. Vocês querem ver coisa ruim, quer ver música ruim, quer ver baixaria, casal brigando. Eu não vou trazer isso para você. Polêmica? Para quê eu vou trazer polêmica aqui? A gente tem que tentar ser esclarecedor, sabe? Vamos fazer o trabalho do beija-flor. Isso, e ele tá cedendo aos nossos caprichos. Ele está acreditando e incentivando, porque ele já viu que isso é possível. E que a gente vai tentar fazer. Agora, Piton, eu participo de um grupo, vou falar muito, né, hoje. Pode falar. Arthur disse, Mônica vai falar mais do que deve. Mas pode falar. Enfim, mas eu vou falar. Eu participo de um grupo... Você vive isso. Eu participo de um grupo que é um grupo de segurança do bairro, né? Porque eu tinha negócio no bairro, então eu, obviamente, que fui a pioneira em entrar naquilo, porque eu achava que precisava de um grupo, junto com a PM, junto com a Polícia Civil, porque qualquer coisa que acontecesse... Veiculava de forma rápida, em vez de você ligar para 190, né? Então, não dizendo que não é para ligar não, viu, gente? Pelo amor de Deus, liga para 190. Um outro meio, né? Era uma outra forma mais rápida da gente fazer isso, e eu não tenho mais negócios, mas... O major, que é quem comanda isso, começou com a Semane. Que eu adoro ele, assim, gente fina demais e muito preparado, assim, um cara bem sociedade, assim, bem gosta da gente e tal. Enfim. E eles me pediram, não saia não, porque Arthur está aí. Então, talvez a gente consiga unir as forças. Eu sei que ele não vai entrar, porque não era ele mesmo que tinha que entrar, porque era a parte da Polícia Civil daqui, e que foi difícil na época, e fica aí, porque aí você vai ajudando. Eu sou o maior X9 que existe daquele grupo, que eu vou ali, tá acontecendo não sei o que lá, rápido, manda pra cá, liga para não sei quem, eu faço isso o tempo inteiro, né? E aí, eu ontem estava no grupo quando apareceu umas notícias dizendo que uma pessoa tinha entrado ali e parará, e que tinha que falar e tinha que ser mais rápido, por quê? E começou a se discutir a história
do marginal que estava lá, e aí começa a dizer, a gente tem que ter segurança privada, a gente tem que ter isso, porque aqui a gente não consegue fazer nada, a polícia e tal, aí tem que ligar para 190. Eu, na hora, fiquei um pouco atrapalhada com isso, porque tudo que era dito era real. A gente tinha que ligar para 190. Mas nós, da sociedade, temos que entender que nós temos que dar queixa. Então, acontece uma coisa com você, você não pensa assim, eu não vou dar queixa porque não vai acontecer nada, ninguém vai me devolver meu celular. Mas quando você dá queixa, você aumenta a estatística. Quando você aumenta a estatística, a segurança pública, que não pode estar em todos os lugares, ela abre o olho para aquele lugar e tenta organizar, melhorar a situação. Mas se acha que não está acontecendo nada, é porque seu bairro é tranquilo. Seu bairro é tranquilo, a polícia vai estar onde não está tranquilo. Então, não é você pensar no seu celular, sabe? É pensar no que vai acontecer. Bem, voltando a essa conversa, as pessoas acham que precisava ter segurança privada, e aí uns dizem, o quê? Eu pago um absurdo de imposto para ainda ter que pagar uma segurança privada? R$50 por mês de cada um para botar uma empresa de segurança que passasse uma moto que ajudasse vocês a trabalhar. Me fale um pouquinho o que é que você pensa sobre segurança privada nos bairros. Eu penso que toda integração que seja para benefício da sociedade, ela deve existir, contanto que caminhe na linha da legalidade. Infelizmente, existem muitas seguranças clandestinas que caminham à margem da legalidade. Então, a gente vai estar dando vazão à segurança clandestina, a gente vai estar cometendo também um crime. Claro. Mas se for aquela segurança que se baseia na lei, né? Lei Como é que a gente sabe que essa segurança Existe é assim? uma lei 7.102/83 que regula a atividade de segurança privada no Brasil. Quem regula essa atividade é a Polícia Federal. Então, ela tem que ter um registro da Polícia Federal para funcionar. Perfeito. Uma vez ela tendo o registro da Polícia Federal para funcionar e estando no rol das atividades dela, por exemplo, uma ronda, ela pode fazer. Ela tem legitimidade e legalidade para atuar. Perfeito. Então, eu acho excelente que a sociedade se mobilize e consiga unir esforços para o bem coletivo. É uma ajuda bem-vinda. Então, assim, eu acho que a gente tem que integrar. É momento de quebrar muros e construir pontes. A gente ficou muitas vezes nas nossas ilhas, então a gente tem que conseguir integrar a Polícia Militar, a Polícia Civil, Guarda Municipal, Segurança Privada, por uma só causa, né? O mundo cresceu. Cresceu, As coisas mudaram. Exatamente. As coisas mudaram. Então, eu acho que se a gente pegar essa dica, nós começamos a falar com as nossas pessoas e isso vai fazendo uma malha, né? uma teia, onde a gente vai se protegendo. Então, é dado a mão que a gente consegue proteger a nossa família. Qualquer grãozinho de areia que a gente vá juntando ali, vai chegar a hora que vai virar um montinho. E a gente tem aqui... Paula, fale um pouquinho aí dessa coisa da segurança privada pessoal. Da VIP, né? Foi um momento necessário, porque meu ex-sogro já tinha sido sequestrado, depois do sequestro ele colocou segurança para os filhos e uma época houve um assalto com tiro, um dos seguranças foi alvejado, então era uma coisa tensa na época em São Paulo, era um momento que se precisava de uma segurança, né, no caso do meu ex-marido, e a gente viveu muito tempo com isso, 24 horas, eram, né, tempo inteiro, meus filhos, cada um, eu com uma equipe de segurança, cada filho pequeno com uma equipe de segurança, era muita gente em casa. Mas era uma coisa necessária para a época, porque era uma coisa de sequestro muito alto, o risco de sequestro era muito alto. Depois foi mudando, aí veio a história da parte de proteger a casa. Aí houve aquela coisa do assalto à residência, então era quarto blindado, negócio de quarto de pânico, toda uma coisa, segurança e câmera para tudo quanto é lugar dentro de casa. Então, é importante, obviamente, se a gente está falando de uma porcentagem pequena, né, de famílias no Brasil que necessitam disso, e naquela época realmente era necessário, mas eu assustava um pouco. Os meninos eram assim, super assustados, mas pequenos, eles acostumaram com isso. Depois de um certo tempo, não tinha mais. Mas os outros primos, que eram mais velhos, assim, tipo, iam namorar, iam não sei o quê, os caras ficavam esperando, né?
Ia para um motel com a namoradinha e o segurança tudo na porta esperando. Marcando o tempo. É muito ruim Maria, isso. Tá demorado, hein, hoje? Então, assim, fazia parte. Fazia Fazia a hora parte. de dar uma rapidinha aí. Devia ser assim. Mas, Piton, você trabalha com isso também? Eu vi que... né? Me na conte verdade, aí como é isso. Eu, ainda no Exército, eu fui compelido a trabalhar nessa atividade sem querer. Por quê? Porque eu era tenente moderno. Como é tenente moderno? Tenente moderno é o tenente novo, é o tenente Sim, mais novo. mais Tá. novo. Final de ano, todo mundo de férias, o tenente mais novo não pode tirar férias no final do ano. Então, Natal e Ano Novo você tira serviço. E o general comandante do Exército vinha para Salvador e precisava de um tenente para fazer a segurança dele. Eu ainda não tinha um curso de segurança VIP, mas me pinçaram e falaram, é com você, resolva o problema. Aquela conversa, Marrento como se não tem tu, vai tu mesmo, né? Tu, pega aí. Não, Vai. marrento, já devia ser marrentinho, assim. Foi aí que eu iniciei essa atividade de segurança VIP. Realmente eu me apaixonei pela atividade, porque tudo que eu aprendi, e eu já fiz alguns cursos, fora do país inclusive, tudo que eu aprendi eu aplico na minha vida e com a minha família. Porque se a gente parar para pensar, quando a gente está com os nossos, a gente está fazendo segurança VIP. Porque todo mundo aqui tem alguém que você se lançaria ao precipício sem nem pensar para salvar essa pessoa. Aí a pergunta é, dentro de um cenário de crise, você vai ter a condição de salvaguarda daquela pessoa que para você é muito importante ou você vai ser outra vítima? Vão ser duas ou você vai ter a capacidade de dar o suporte a ela para que ela não seja uma vítima em potencial diante de um cenário desse? Essa é a pergunta que a gente tem que responder. Eu estava lendo esses dias na nossa rede social que durante um casamento o cara morreu entalado com a carne do churrasco. Eu vi também. Uma manobra simples de primeiros socorros salvaria aquele cidadão. Possivelmente, as pessoas que ali estavam não sabiam Ninguém aplicar sabia. essa manobra. Então, a gente sabe aplicar isso na nossa família? A gente sabe aplicar técnicas de pronto atendimento e pronta resposta para os nossos filhos? Aí falam, Douglas é maluco, Piton é maluco, porque eu viajo com minha família no final do ano. Aí meus filhos vão para o quarto, minha mulher vai para o quarto, eu vou para a recepção. Aí a primeira coisa que eu pergunto na recepção é, vocês têm atendimento de emergência? Eu quero conhecer a sala de atendimento de emergência. Tem desfibrilador? Aí o cara já começa Tá gaguejado. Aí você vê que não tem. Então, assim, primeira resposta que eu tenho é, se acontecer alguma coisa com os meus, que são os mais importantes, eu não tenho suporte no hotel. Aí eu saio do hotel e faço o percurso do hotel até o hospital mais próximo. Vejo qual hospital, qual o tipo de atendimento que tem naquele hospital, se é só de emergência ou é emergência geral, se é ortopédico, se não é, quanto tempo demora do hospital até o hotel, se dá para eu ir a pé, se eu tenho que ir de carro. Eu subo e desço todas as escadas do hotel, porque se pegar fogo eu tenho que saber para Mas onde tem eu vou que pegar sair. primeiro andar, né? Senão leva a maior parte das férias na escada. Então, assim, esse tempo é para eu conseguir me situar dentro desse cenário, porque se uma coisa acontecer, eu tenho que saber dar resposta para meus filhos. Se pegar fogo no hotel, se tiver um atirador ativo, por exemplo, naquele ambiente, se meu filho passar mal, como já aconteceu, de passar mal e agora vai fazer o quê? Como eu já sabia, a gente deu uma resposta Imediata. rápida. Então, assim, é isso que você faz na segurança VIP, né? Sim. Você tem que ter a condição de salvaguarda das pessoas que estão sob a sua proteção. E a gente teve treinamento Isso, de defesa exatamente. pessoal com o pessoal de Israel. Para entender como é que Exatamente. Porque não funciona adianta nada você fazer a sua parte e eu não fazer a minha. e sair correndo, por Não exemplo. adianta nada. Gritar, Os gritar. meninos, a gente teve direção defensiva. Evasiva. Então, assim, a realidade da gente, o brasileiro, talvez uma parcela pequena, tenha a condição, por exemplo, de bancar uma equipe de escolta VIP. Sim, claro. Mas a grande maioria não tem. Então, a gente tem que preservar, a gente tem que pensar na proteção. O que é que a gente pode fazer para se proteger? Isso, era aí o que eu ia te perguntar frente agora. a esse cenário de É crise. engraçado, sabe o que eu faço? Às vezes, assim, a maioria das vezes, quando eu chego num restaurante, eu olho onde é a saída de emergência, onde é a entrada, aí eu já
viajo, né? Se entrar alguém ali assaltando, atirando, o que eu vou fazer? Para onde eu vou me esconder? Para onde eu vou? Tem lugares que eu me sinto insegura, que eu penso isso. Eu faço uma análise Hoje, assim, onde eu me sinto segura, eu nem vou assim, mais, viu, Paulo? Eu tô num mas grau às vezes você não disso. conhece, Às vezes você não entra num conhece. lugar Mas é claro. conduta de prevenção. Isso que a senhora está fazendo é conduta de prevenção. Tem que ser. Tem que ser É os por aí. 95%, porque 5% é reação. A reação, ela pode gerar uma imprevisibilidade também, né? Pode acontecer uma merda. Pois é. Mas a prevenção é fator preponderante. Porque o que é que o marginal quer? Na grande maioria das vezes, fazendo analogia esdrúxula, mas ele é um grande empresário, ele quer lucro sem risco. O vagabundo, ele quer isso. Ele vai buscar o alvo compensador, e esse alvo compensador, necessariamente, vai ser o mais despreparado. O mais despreparado não é homem e mulher, não. É o camarada que sai do shopping olhando o celular. Isso. Olha uma barata aqui pulando. Desculpe, viu, gente? Mas foi pra ver como era que ele reagia. Essa é de plástico, ó. Eu já tinha pegado A ela, outra botando me aqui em falou cima. assim. A outra me falou, bota lá pra Piton ver como é que ele vai dizer. Ai, é barata! Aí a gente não, você vê como o cara é de linhar, Ele que é dá um trago tapa. verdade. Pá, matou, Tem pô, uma na barata barata. aqui, ó. Já passou pela primeira pegadinha, tá? Pronto. Então, é essa conduta que a gente tem que ter, né? De autoproteção. Até para proteger os nossos. Costumo dizer que, às vezes, para a gente, tanto faz se acontecer uma merda comigo, mas se acontecer uma merda com aqueles que estão do meu lado, que são importantes para mim, eu penso sempre, Beatriz e João. Mas você dá esse treinamento a eles? Assim, eles sabem como agir em exatamente, determinadas situações? exatamente. Se eu treino com eles tudo. Se eu tiver que atirar dentro do carro, o que é que você vai fazer, Bia? O que é que você vai fazer, João? Se tiver um cenário desse, a ponto de João, e a gente vai dando liberdade, João, né? imagina, João é João. terrorista. João é... Mas aquele menino bacana, né? Sim. A gente vai dando liberdade porque, infelizmente, a gente cria o filho para o mundo. Então, a gente deixa ir para o shopping sozinho, mas a gente monitora o que está acontecendo. Aí, certo dia, João no shopping, final de semana com os coleguinhas, João me liga. Meu pai. Falei, ô, João, eu acho que tem 2 caras me seguindo. E eu moro bem perto do Aí shopping. gelou, né? Aí eu falei, tô indo para aí. Ele fez, eu vou fazer uma chamada de vídeo. Aí fez uma chamada de vídeo, ficou assim, mostrando os caras atrás. Quando eu olhei, eu já vi que não era. Mas eu tenho que dar a resposta para ele. Se ele me... Claro. Aí eu fui correndo pro shopping, moro próximo. Aí subi, os meninos... Ele falou que foi pro McDonald's e os meninos foram atrás. Aí saiu do McDonald's, foi na Yamping e os meninos foram atrás. Então eles começaram a ficar assustados com esse encontro. Aí eu peguei ele e mostrei para ele, tá vendo, João? Não é o que você estava imaginando, tá vendo? Os meninos também estão comprando. É isso aqui que você tem que... meu pai, já entendi. Mas essa percepção dele, e os outros colegas não perceberam, mas ele percebeu. Porque, de alguma maneira, ele está atento. Ele está atento a essas Claro, coisas. um alerta que você já deu, já acendeu a luz vermelha lá. Lá em casa, eu tenho um kit de primeiros socorros, que eles sabem aplicar. Sabem fazer RCP... o ressuscitamento. Sim, o Eles ressuscitamento. sabem fazer tudo. Importante. Eu sou nem leiga sei total, fazer não sei fazer. Para você ter ideia, eu Vou comprei... confessar uma coisa feia, eu não sei nem mexer no Instituto de Incêndio. Eu comprei um desfibrilador para lá para casa. Eu deixo. É caro? Para mim não é. Para mim é um investimento. Lógico. Porque pode É acontecer uma com qualquer tranquilidade para pessoa. você. Você pensa E meus nisso. filhos sabem, porque é muito simples de você utilizar. Né? E a gente não tem, culturalmente, no Brasil, essa conduta de fortalecer esse princípio da segurança nas escolas. O americano faz isso. Exatamente. A gente vê acontecendo muito nos Estados Unidos o agressor ativo, né? Aquele camarada que entra na escola com aquele ímpeto perverso de matar as pessoas. As crianças treinam. Né? Fugir, treina contra o negócio se esconder furacão, ou lutar. terremoto. Exatamente. Tem que saber. E aqui a gente não. Nenhum. Não, quando começou a surgir esses eventos aqui, eu me lembro que algumas escolas, 2, 3 dias, ficaram sem aula. Porque tinha um menino que estava dizendo que entrar na escola ia matar todo mundo. Então, ninguém sabia o que fazer. Disso. Então, porque a gente não está preparado para isso. Tem uma amiga minha que os outra filhos... coisa que me veio à cabeça aqui agora, mesmo nesses eventos grandes, carnaval, festas fechadas, tinha que ter uma instrução de como você agir, tipo, na hora de uma briga. Dá uma briga generalizada, você faz o quê? Você corre para onde? Você senta, você faz o quê?
a gente não tem esse preparo, né? Tipo, Na verdade, baiano tem uma ginga, né? Baiano faz capoeira. Então, o baiano acha Consegue que vai se pro... diversificar, ele acha que ele vai dando as Resolve o esquivas problema dele no e mundo. resolve o problema. Mas é porque a gente tem que entender também que a coisa está ficando mais séria do que é brincadeira, né? Quando meus filhos começaram a ir para o carnaval, graças a Deus, Guilherme não gosta mais de carnaval de rua. Foi para mim no dia que ele disse: mãe, não quero mais ir, não me interesso em ir para esse carnaval, loucura, tal, enfim. E eu fiquei feliz com isso, porque é menos uma preocupação, né? Eu aterrorizei os meus, né? Sabe o que pois eu fiz? é. Eu mostrei logo o vídeo do negócio do chiclete lá. Porradaria, né? A corda do chiclete, não. A porradaria, Ali, ó. Mãe, carnaval, você falei, aqui, ó. Quer ir? É isso aqui, quer ir? Vambora. Os meninos têm a Mas menor aqui, condição, tá tem a fedido, menor é aí que condição. vai ficar. A gente botou Paulinha, quando tinha 14 anos, que saiu pela primeira vez, a gente botou um segurança com ela. E eu dizia assim: Arthur, eu queria uma segurança bem feio, bem grande. Assustador, Arthur. Eu queria que chegasse um tanque assim do lado dela. E aí foi uma figura engraçada e tanque também, realmente feio pra caramba. Eu digo: mas você é muito feio. E aí a gente brincava e ele foi realmente com o coração para cuidar dela. E ele ficava dentro do bloco, ela com as amigas. Imagine, e aí uma hora eu olho para ele, a gente num camarote, tá ele cheio de camisa, coisa, brindes. Tinha brinde, elas davam, as amigas davam para ele. Velho, você é segurança, não é armário, não. Ele: patrão, eu vou fazer o quê com esse negócio aqui? As meninas estão me dando e tal. Aí pau nele, né? Eu aí encontro com ele de manhã cedo aqui em casa, ele vindo buscar para levar para o segundo dia. Eu fiz: sim, e aí as meninas, foi tudo certo ontem? Foi, porque Arthur não podia ir buscar as meninas na saída do bloco, porque ele estava trabalhando. Então, se Arthur chega na porta do bloco com 60 homens, todos trabalhando, ia dizer o quê? O governo ia dizer, o linguarudo ia dizer o quê? Que ele estava ali usando a máquina para benefício próprio. Então, Arthur, como pai, não podia ir buscar. Mas as meninas iam adorar. Pois é. Me deixe quieta, esse assunto pode até perguntar a ele daqui a pouco, mas não vai ser agora, que eu vou ficar com raiva. E aí eu aí perguntei ele: sim, como foram as meninas e tal, não sei o quê. Tudo certo, as meninas ótimas e tal. Ficaram com alguém aí nesse negócio? Não ficaram com ninguém. Eu tinha acabado de sair do quarto, cada uma me contando. Peguei não sei quem, fiquei com não sei quem, fiquei. Rapaz, você é um mentiroso, você está mentindo para mim. Ele aí chamou: ô Paulinha, você está querendo me quebrar, né? Porque eu estou aqui lhe defendendo e você nada. Então ela conta uma história que ele estava no bloco com ela com um menino assim e tal, e aí o menino olha para trás e vê o cara aí. Chega mais para a direita, aí ele vai atrás na direita, ele olha de novo: ô, Paula, vamos sair daqui, porque tem um cara enorme, feio como que atrás da gente aqui. Aí ela: relaxa, tá comigo. Aí o menino: eu é que não vou ficar com você mais. Então fica aí com ele que eu tô indo me embora. Fique sozinha. Mas isso era uma delícia, porque eles voltavam para casa sempre amparados. A gente fez a mesma coisa com o Guilherme para a primeira vez que tivesse, mas com o homem é sempre diferente. Então teve uma pancadaria na saída do coisa, e lá vão os meninos todos brigando, e não com os nossos, né? Se defendendo. Aí, fazendo quieta acomoda, ele perdeu os óculos, voou, uma confusão danada, mas acabou que deu tudo certo. E os meus... endureceu o couro. Endureceu o couro, e o que eu acho maravilhoso é que todo mundo aqui em casa é muito atento. E Arthur realmente tentou passar tudo o que podia para que a gente ficasse pleno. E essa é uma dica que ele acabou de dizer aqui, que é uma dica de você sentar para conversar mesmo, né? Sentar e dizer o que está acontecendo, como é... Exatamente. Qual é a coisa mais difícil em ser polícia, hein? Mais difícil de ser polícia? Eu acho que é a família. Como a gente falou assim, é essa perspectiva, não nossa, mas da família, na nossa ausência. Porque eu percebo o quanto... Hoje, inclusive, eu até evito falar para meus filhos que eu estou indo para a operação. Eu prefiro dizer que eu estou indo dar instrução. Uhum. Meu filho, tanto meu filho quanto minha filha, começaram a desenvolver ansiedade por conta da minha profissão. Sim. Sem dúvida. Daquilo de, pô, meu pai vai voltar. Né? Então, assim, João me liga toda hora. Ei, meu pai está onde? Estou dando instrução. Aí tá bom. Aí ele fica tranquilo. Se eu falar que estou em operação, ele fica com o coração aflito. Então, talvez a pior parte, de fato, seja essa relação com a família. Você está casado? Estou casado. E ela?
como ela foi policial, ela conhece, Tem outra ela tem uma visão, perspectiva, ela tem uma Hashtag perspectiva, tamo junto, eu não fui não, mas eu tô igual a você. é uma perspectiva diferente, né? Assim, lá em casa é muito fácil, né? Meu pai é delegado de aí polícia, é minha fé. mãe é mulher de delegado, meu irmão é promotor, o outro é advogado, então tá todo mundo assim meio no mesmo barco, a gente conversa a mesma língua, então a gente não tem muito problema. Só que essa nossa condição é complexa. Para fazer para Piton. Pode Piton, fazer. vocês saem e prendem, vão lá nos cafundós do Judas e pegam um cara, prende o cara, confusão da zorra, se expõe, isso, aquilo, pá. Prendem um cara, levam um cara e ele sai na audiência de custódia. E aí? Acho que ele tem que ter medo de mim, não é eu dele, não. Ele vai ter que rezar para não me encontrar. E Mas é frustrante. todo mundo já está Frustrante, rezando, né? meu irmão. Essa Não, mas altura. a verdade é assim, eu particularmente não tenho como hoje, né, na atividade que a gente realiza, a CORE só é acionada em operações não de alta tem- complexidade. Você não tem mais audiência de Então, custódia. porque prender, a agora gente não como- prende muito, né? é. Mas eu digo assim, A gente não prende muito, a minha não. pergunta é voltada um pouco para essa fragilidade que nós temos. Sim. Da questão da justiça, muitas vezes não entender o porquê que aquilo está acontecendo, por que solta, né? Aí eu ouvi certa vez uma pessoa dizer que, conversando, enfim, que nós temos, os presídios estão muito cheios. E, por isso, essas pessoas não podem ser presas. Isso procede? Eu acho que não. Não, né? Acho que há uma fragilidade jurídica, realmente. E, muitas vezes, a perspectiva daquele que faz aquela avaliação, daquele flagrante, ela é muito fria. Muito fria no sentido de que o cara vai estritamente para o que está no papel. É que eu falo, as leis Sem, são muito muito brandas, sem pensar, Tem as talvez, brechas ali, na né? condição social, né? No que aquilo vai impactar. Eu já prendi um cara... Olha que história. A gente prendeu o cara, né? A unidade, com 50 quilos de pasta base de cocaína no carro. Ele assumiu que estava indo levar para tal lugar, que tinha recebido o dinheiro. No fundo do carro dele tinha uma bola de futebol. Na hora que a gente começou a fazer a verificação, os cachorros encontraram, a gente foi separando o material, essa bola ficou lá na base, lá na CORE, junto com o boné, junto com a camisa, e o carro e ele foi para a delegacia. Passou 2 dias, ele foi lá na base pegar a bola. Bateu na porta. Eu falei, "Oxe, foi." Eu olhei e falei, rapaz, esse cara é desassombrado. O moleque é corajoso. Eu acho que era maluco, não era corajoso. Aí ele fez, não, senhor, que eu vim buscar a bola. Falei, tá bom, eu vou te dar sua bola. Aí a gente pegou e deu a bola para ele. Depois de ter cortado a bola toda para ver o que tinha. Mas imagine que parece uma loucura. Porque um camarada que está com Ele 50 tem a certeza quilos... de que ele não vai ficar preso. Não, o cara era réu primário. Assim. Mas a gente sabe que uma pessoa, para estar transportando aquela quantidade, ela tem um envolvimento direto com a prática criminosa. Não tem Mas não é o dúvida. fato do cara não ter um percurso criminal, né? Não ter uma ficha criminal, Até que porque, o cara vai ser solto. Até porque, gente, se coloque aí na posição. Se eu fosse líder de facção, eu ia botar uma pessoa que já foi presa 1000 vezes, eu ia pegar aquele novinho assim, chama aquele novinho, vai lá e você vai fazer isso, porque na hora ele vai ser solto, tá tudo resolvido. Que momento ninguém pensa nessas coisas, não é? A inteligência é só, sabe assim? Eu fico muito preocupada com isso, porque eu vejo um retorno grande das pessoas e eu gostaria muito que as autoridades pensassem nisso. Assim, não é crítica. Mas às vezes, Mônica, tá na lei. É isso que eu falo. A Eu lei, sei, mas a lei existem tem que, as peraí, brechas. mas a as lei tem que ser brechinhas. interpretada. A lei tem que ser Não, a lei interpretada. está escrita ali no papel. O cara tem Eu acho que o cumprir cara tá vai, escrito ele no vai papel. muito friamente com o que É está o no que tá papel, escrito. né? Ele não quer perder Às o vezes tempo o cara- dele, não. Ele olha e fala assim, a lei está É aqui, isso não, aí, aqui, a lei está é aqui. isso ó. aí, tá Ele não analisa, que nem você Pois falou. é. Esse contexto por um social, todo. é. Ele vê o caso específico, fulaninho ali. Não, mas a lei tá Cumpre aqui, esses ó. pré-requisitos, então... Eu Ele já não vê. passei, É errado. gente, eu já passei alguns momentos da minha vida onde Arthur
teve que cuidar de uma equipe subordinada a ele lá no Departamento de Crimes contra o Patrimônio, no departamento no DHPP, onde eles fizeram buscas, encontraram, foi uma loucura, e prendem as pessoas, e essas pessoas são soltas imediatamente. Os policiais ficam arrasados por tudo que eles fizeram, por toda a exposição que eles... Frustrados, totalmente frustrados, e querendo ir de volta para aquele negócio, assim. E você sabe que se o chefe não chegar junto também, isso não vai acontecer, né? Então, assim, eu gostaria muito que a gente tivesse esse discernimento, essa forma de olhar, esse cuidado, porque você frustrar uma pessoa que está cuidando de você é um negócio muito difícil, né? Porque se ele disser, não vou fazer mais nada, vou cruzar minhas mãos... desacredita, né? Isso é uma coisa que eu acho muito complicado. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para Piton. Você cuida do seu lado emocional, espiritual? Muito. Sua família também? Assim? Também. E isso é um fator importante, né? A gente quebrar até um paradigma aqui, né? A gente vê muito o policial se suicidando, o policial adoecendo mentalmente, porque ele não cuida da mente. Muitas vezes o camarada cuida do corpo, mas não cuida nem da fé e nem da mente. E eu tive que ter alguns eventos muito emblemáticos na minha vida que me conduziram a me conhecer, a buscar uma terapia. Né? E a gente fala isso, pô, Piton faz terapia, faço terapia há 5 anos já. Espetáculo. E é um processo constante de evolução, de autoconhecimento, te dá uma perspectiva completamente diferente daquela que você tinha antes de você começar esse processo. E eu sempre falo com os outros policiais, velho, falar de psicólogo não é que você é maluco, não, pô. Claro, mas isso é coisa antiga. Mas infelizmente, se imagina que é um universo de macho alfa, que o cara quer dizer que é super-homem, que, pô, não vai ali, e é nesse momento que o inimigo vai acometer ele. Né? E a parte da fé, eu acho que é a razão que a gente não consegue enxergar aquilo que faz e conduz os nossos passos, independente de qual tipo de fé as pessoas têm, né, qual credo, qual religião. Mas ela principalmente na nossa atividade policial, é aquele alicerce de sustentação para os piores momentos. A gente costuma dizer que no fundo do poço restará você e a sua fé. Então, se o camarada não tiver esse resigno, essa capacidade de explorar o seu lado espiritual, ele possivelmente está fadado a sucumbir, né? Ou a adoecer mentalmente, ou a realmente sucumbir. É um apoio, desistir, né? Com certeza. Um suporte importante. Nós vamos passar para um outro momento aqui do Trago Verdades. Mas antes disso, ou depois disso, antes disso, eu gostaria que você falasse para 2 públicos. Um público é para a sociedade. Eu queria que você aproveitasse esse espaço para falar o que você pudesse dizer para nós todos a respeito da segurança, a respeito da vida, a respeito do que você quiser. Um recado que você pudesse mandar para a sociedade e um recado que você pudesse mandar para os seus colegas de trabalho. Para a sociedade, nós somos a barreira entre o bem e o mal. Só existem 2 lados, o lado do bem e o lado do mal. E no meio desses 2 lados existe uma barreira de proteção, e essa barreira de proteção é a polícia. Nós, policiais, somos alicerçados em princípios e valores morais sólidos. Aquele camarada que acorda todo santo dia, veste sua armadura e vai ao fronte na defesa das pessoas e da sociedade. Entrega a esse fronte o que ele tem de mais importante, de mais valioso, que é a sua vida. Saímos todo santo dia, vestimos a nossa armadura, pegamos o nosso cajado e vamos defender a sociedade, sem saber efetivamente se nós vamos voltar. E isso é um sacerdócio. Se isso não for uma missão nobre, como aqueles 300 de Gideão, eu não sei qual será. Porque eu costumo dizer que o médico salva vidas, mas o médico está numa sala com ar-condicionado, junto com milhões de pessoas, e ele não tem o risco de morrer salvando a vida das outras pessoas. Nós, policiais, não. Nós, policiais, salvamos vidas todos os dias, mas com o risco da nossa própria vida.
As pessoas normalmente perguntam quantos nós matamos, mas elas esquecem de perguntar quantos nós salvamos. E a gente salva muito mais do que, Sim. inevitavelmente, a gente mata em algum momento, ou o policial, em um confronto legítimo, tem que Claro, neutralizar para não morrer. Então, eu peço talvez que a sociedade enxergue esse policial de uma maneira sacerdotal mesmo, de um camarada que está se entregando em detrimento dessa sociedade, dessas pessoas, para fazer o bem, para fazer com que o mal sucumba para sempre diante de nós. Porque o inimigo é cruel, ele existe e não tem piedade. Eu, infelizmente, nessa guerra, eu já perdi muitos irmãos, eu já sangrei nesse solo. Eu escrevi um livro agora tem pouco tempo, que é o Sacerdócio de um Operador Especial, que relata histórias reais de guerra. E o dia crucial que eu tomei a decisão desse livro, de escrever esse livro, para tirar, mesmo que em um pequeno espaço de tempo, esses heróis anônimos do anonimato, foi no dia que eu estava ajoelhado, melado de lama, de suor e de sangue do meu companheiro, e que eu olhei para o céu e falei, essa porra não vai ser em vão, Deus. Eu vou, em algum momento, reproduzir essa verdade que ninguém vê para a sociedade. Porque a sociedade quer desacreditar a atividade do policial. E não vê o quanto a gente se sacrifica, o quanto a nossa família se sacrifica pelas pessoas que a gente nem conhece. A gente faz o bem, as pessoas talvez desconheçam que a gente, em algum momento, tirou elas ali do precipício e a gente volta para casa nas trincheiras do anonimato mesmo, né? Sem ninguém saber o que foi feito. Então, a sociedade tem que enxergar para a polícia de uma maneira diferente. Para os policiais, aqueles que já estão na polícia, essa missão é um sacerdócio. O camarada que faz isso aqui, por qualquer outra coisa que não seja pelo propósito de fazer o bem às pessoas, a dar um propósito à sua vida, ele está no lugar errado. Ele está fadado a ser um cara frustrado, a ser um cara, ó céus, ó vida, ó azar, reclamar de tudo. E a gente vê exatamente quem são essas pessoas. Então, mesmo diante de todas as adversidades, de todas as agruras que a profissão nos impõe, acredite que essa missão é uma missão nobre. E é uma missão nobre para poucos. Me recordando aqui, né, dessa passagem bíblica, dos 300 de Gideão, de 2.500, 300 foram escolhidos porque eram aqueles preparados para fazer o que todos os outros não teriam capacidade de fazer. Não é porque são melhores, não. É porque tinham aquele senso de proteção das pessoas dentro dos seus corações. Então, nós policiais precisamos viver assim, viver esse processo de servir, ter o máximo de empatia possível, e muitas vezes a gente não tem. Eu tenho milhões de amigos, e muitas vezes eu me sinto triste quando algum amigo meu me traz um evento negativo na polícia. Pô, eu cheguei na delegacia e fui maltratado. A gente policial não tem essa, não existe essa possibilidade para o policial. O policial tem que se colocar no lugar daquela outra pessoa, né? Porque ninguém bate na porta da delegacia porque está indo para uma festa, porque está pedindo socorro. Então, assim, atenda como se você estivesse atendendo sua mãe, seu irmão, seu filho. Faça o máximo e o melhor, porque do outro lado pode ser você, pode ser alguém dos seus em algum momento. Então, acho que é talvez essa mensagem. E agradecer pelos serviços prestados, porque a gente normalmente não agradece aos serviços prestados. De 2014 até hoje, eu só não fui fazer o intercâmbio nos Estados Unidos quando teve a pandemia. Então, acho que tem quase 10 anos seguidos que eu vou nos Estados Unidos fazer um intercâmbio no TTPOA, né, que é Texas Tactical Police Officer Association, Associação de Policiais do Texas, que as unidades de SWAT se reúnem e discutem, né? E quando eu chego lá, a primeira coisa que eu sinto de diferente é a maneira como as pessoas olham o policial, a maneira como a sociedade enxerga o policial, a maneira como as pessoas agradecem até no olhar a presença do policial ali. Respeito, né? Então, eu acho que se em algum momento a gente puder fazer isso aqui nessa nossa sociedade, as coisas talvez elas se tornem um pouco melhores. Vamos tentar. Com certeza. Começa aqui. Exatamente. Esse é o nosso trabalho. Isso aqui é um trabalho, como disse Paulo há pouco tempo, é um trabalho de formiguinha, mas que eu acredito,
porque quando você dá o primeiro passo, então, hoje, se a gente está fazendo você refletir um pouco, continue, compartilhe essa reflexão com as pessoas, diga o que você ouviu, ouça com bons ouvidos o que um policial como o Piton está falando. Eu tenho certeza que, durante a nossa fala aqui, as pessoas, muitas pessoas, ficam buscando entender o que de errado nós falamos, o que de truculento você pode ter dito, mas não é esse o olhar. O olhar a perspectiva que não é você ouça o que vem de dentro. Qual é a mensagem, o que é que nós estamos precisando para que a sociedade seja uma sociedade melhor. Para mim ainda, meus filhos, meus netos, e eu gostaria muito que a gente conseguisse fazer isso, porque hoje a segurança é uma coisa que me preocupa demais. Nós chegamos num ponto onde eu acho muito difícil. Não, e procurar também o outro lado da informação. Veja a informação por completo. Não veja só aquele detalhe, aquele comentário. Entenda a história. Até né? porque... Procure saber. Isso que você falou é um negócio importantíssimo, porque a gente sabe, inclusive, que as matérias são colocadas com as piores frases, né? A frase vem assim, policial... Aí diz você que... diz que... 3 pontinhos. Aí você vai para você poder ler. Mas policial... Procure a informação sempre uma coisa ao contrário. Eu fui para um podcast, que ele é nacional, né? E, em algum momento, eu falei que somos nós, policiais, a tampa do bueiro, que impede que o esgoto e que os ratos se espalhem na sociedade. E eu falei alguma coisa de errado? Não, é isso que eu estou tentando entender. A fala que reverberou negativo foi que eu estava dizendo que a sociedade era um esgoto e que as pessoas eram ratos. Aí fica difícil, né, gente? É uma mentalidade... Não dá para refletir sacana, isso daí. Né, da pessoa. Não dá para refletir isso daí, porque aí eu não sei nem o que é que uma pessoa dessa pode estar querendo com isso, né? Aí eu só sei que na hora que acontecer alguma coisa com a família dela, é para você que ele vai ligar. É para a polícia. Entendeu? Então, eu digo para você porque foi você que disse. Então, na hora, Piton, bota para lenhar, bora ligar ali para ele. Eu peguei o telefone dele dia 3 e aí a gente já pode anotar. Então, acho difícil. Piton, Trago Verdade tem uma caixa. Certo. Olha ela, sem a barata. Ela tem uma caixa onde nós temos uma verdade aí que você vai tirar, porque nós pegamos verdades pela nossa vida fora e colocamos aqui coisas que a gente acredita e a gente traz para que vocês avaliem. É uma verdade só nossa, é uma verdade que serve para você? Não, eu discordo. Já teve, inclusive, convidado nosso aqui que disse isso não é verdade para mim e tal. Eu tentei convencer ele depois que era, viu? Quase eu consegui. Mas eu acho que é importante que a gente diga até para falar um pouco de você, assim, 100%, de outra forma, tá? Diretor, caixinha. Pronto, você escolhe aí. Eu tiro? Vermelho. Tem 2 opções. Ela não precisa ficar contando isso toda hora. A caixa aí eu leio. Você lê lê e fala. Nem 1 minuto antes, nem 1 minuto, nem 2 depois. É tudo no tempo certo e do jeito que tem que ser. Trago verdades. Concordo perfeitamente. Tudo tem seu tempo. A gente percebe isso no nosso processo de amadurecimento. O que era certo, o que era certo há um tempo atrás, enquanto nós éramos imaturos, hoje já não é tão certo. E eu acho que à medida que a gente vai evoluindo, que a gente vai amadurecendo, isso vai se tornando cada vez mais verdadeiro, né? Eu acho que em alguma conversa anterior eu vi vocês falando sobre família, sobre ser mãe, sobre ser pai. Esse processo é um processo de maturidade que a gente enxerga isso aqui que foi dito todo dia nos nossos filhos, né? Que assim, a gente não pode exigir, talvez, aquilo que a gente tem hoje como maturidade, que seja uma verdade dele. Isso. Ou que a gente faça o que a gente quer que ele faça. Isso. Imponha, né? Então, a gente tem que dar as liberdades para que as pessoas elas possam se desenvolver, possam crescer, possam fazer aquilo que elas, gostam. Né? Isso. Eu acho que talvez esse seja o trabalho mais difícil, né? A gente está acostumado muito a falar, mas a ouvir não, né? Meu pai sempre fala, rapaz, ouvido de elefante, olho de coruja, boca de guaxinim. Escute tudo, olhe tudo e fale pouco.
talvez essa seja uma dica. É isso uma mesmo, dica 2 importante. ouvidos e uma boca, né? Então, perfeito, isso aqui. Essa Trago Verdades tem tudo a ver comigo também. Tá colado na gente. Vamos ter que encerrar nosso pódio, Piton. Sinta-se à vontade para qualquer momento. O Trago Verdade está aqui para ouvir você. Agradeço. Ou quem você achar que deve vir para ajudar a nossa sociedade, para ajudar do jeito que vocês fazem. Polícia Civil da Bahia, eu, de coração, óbvio, digo a vocês muito obrigado. Sou muito feliz. Ao Core, então, como o Arthur lá atrás, né? E eu queria fazer uma fala disso 1 minuto, se você Fale. me permitir também. Fale. O diretor disse aqui não, toma tiro. Diretor, fale alguma Não, coisa. o diretor vai ter que sair. Aqui dentro, ele vai ter que sair. Alguma hora ele tem que sair. Não vai viver aqui o tempo Mas todo. ele disse assim para mim, ó. Lógico. Eu estou avisando Cobrou para ele não nada. bombar com você. Não é fazendo propaganda do livro, não, mas, como eu disse, né, o livro visa, basicamente, humanizar o operador especial, tirar do anonimato esses heróis anônimos, em algum momento, e reverenciar aqueles que merecem serem reverenciados. Existe uma bandeira na Polícia Civil da Bahia que ela foi fincada pelos precursores, aqueles que nós consideramos como old school, ou seja, a velha escola. Não é porque é velho, não, vou... Sim. Meu nome é Deus. Tô ligada, já ouvi isso, já me arrepiei, depois já voltei, já entendi. Então, são aqueles que, diante de um caos, diante de um momento em que as pessoas desacreditavam dessa atividade, principalmente em âmbito de polícia judiciária, foram lá contrariando todas as regras, todas as verdades que hoje nós percebemos que não eram verdades, e fincaram a bandeira das operações especiais. E um deles é o Dr. Arthur. Eu pedi autorização a ele para colocar o nome dele no livro, porque vai ter uma galeria de honra lá, que vai ter uma homenagem. Que chique, meu Lançou o amor. livro ainda não? O livro lançou a pré-venda, né? Mas o livro eu vou lançar no dia 16 de janeiro. Eu vou avisar, porque eu vou convidar vocês para... Pronto, iremos com Pro evento. todo prazer. Vou gostar muito de ir. A gente quer divulgar o livro aqui, fazer tudo isso, porque isso é uma ajuda à nossa sociedade, não é? Então, a Dr. Arthur, aqui minha reverência, porque é um dos precursores, é um daqueles camaradas que fincou a bandeira das operações especiais na Polícia Civil. A gente não pode esquecer aqueles que colocaram o primeiro tijolo. Vai estar no livro eternizado e fica aqui meu máximo respeito, minha máxima consideração. Muito obrigada. Você é uma abençoada Eu sei. por ter um marido como ele. Eu sei. Os filhos são abençoados por ter um pai como ele. Eles E eu sabem também me sinto abençoado por ter um amigo como o Dr. Arthur. E aqui eu não sou de rasgar seda, quem me conhece sabe. Eu não sou de bajulação, mas também sou um camarada de verdade. Quem é de verdade sabe quem é de mentira. Gratidão, Então, acho assim, que tudo isso é eu muito positivo. queria fazer essa reverência aqui, porque Muito merece. obrigada. Fico honradíssima. E é um cara que eu tenho um respeito e admiração muito grande. Ele tem também por você, confia muito no seu trabalho, confia tanto que você está aqui, né? Porque se não fosse quem você é, certamente você não estaria sentado aqui com a gente. Com certeza. Com a liberdade de falar tudo e qualquer coisa que você quisesse. Então, mais uma vez, eu lhe digo, sinta-se à vontade. A Polícia Obrigada Civil por da ter Bahia vindo está falar com a gente. aqui dentro, Trago Verdades. A Polícia Militar também, a Polícia Federal também, porque vocês têm que estar, juntos Unidos. para cuidar da gente. Viu? Então, muito obrigada a você que ficou aí até agora. Acompanhe o Piton aí, porque tem uma rede social ativa, que você vai ficar sabendo de tudo, você vai poder apoiar. Então, de agora em diante, você que assistiu o Trago Verdades, pense antes de falar da polícia, tá? Eu agradeço a você. Piton, muito obrigada e seja sempre bem-vindo. Obrigado. Manda o livro para a gente, que a gente vai botar esse livro para bombar aqui. Joia. Viu? Obrigado. Obrigada Eu que agradeço. também. Boa noite. Como é? Peraí, eu não falei nada. Ó, Piton, atrapalha um pouco a gente, viu, gente? Porque eu tô aqui só pensando nas coisas. Será que eu disse alguma coisa que eu não devia? Será que eu esqueci de falar de alguém? Não, eu falei da polícia de toda. falar de Mas eu só tudo. esqueci de falar assim, ó, que a Carolina Costa chegou aqui, ó. Eu botei uma santa para proteger a polícia, tá vendo? Então, aqui, nossas joias, nossa roupinha Carolina Costa, Elementais. da Elementais. Teve um lanche ali, mas eu me esqueci de trazer uma coisa assim...
pra ele, né? Ele olhou aquele pãozinho ali, deve ter detestado. É dieta? Não, dieta. Você comeu pãozinho, Eu divino como pãozinho. tudo. E divino Comigo pãozinho tem esse se negócio agrada não. à polícia, meu irmão. É por isso que a gente corre, para to- poder comer tudo. Isso aí. Então, nós temos aqui 2 presentes para você levar para casa e curtir com sua família. Obrigado. Que hoje a operação especial que ele veio fazer foi defender a gente na sociedade. Então, aqui, a Casa 10, que é a nossa casa de vinhos maravilhosa. Obrigado. Você deve conhecer. Conheço, e sim. a Casa 10 presenteando você. E aqui é a Croque Push, que é uma biscoiteria que nós temos baiana e que a gente faz questão de ajudar e trazer, porque é um trabalho maravilhoso. Tá? Obrigado. Os meninos vão gostar. É do isso, doce. certeza, certeza. Vai levar para casa e chegar lá feliz. Tá vendo, meninas? A gente cuida de vocês também. Então tá jóia. Então, um beijo, obrigada Tchau, por gente, tudo. Até o obrigada. próximo episódio.